Dia 6 de julho deste ano de 2016, quarta-feira, chega à igreja a nossa querida irmã Cirlete, trazendo a seguinte notícia, que a nossa irmã Jovina Chagas Lourenço, estava no hospital São Lucas e agora internada na UTI. Eu não sei se ela falou UTI no dia ou CTI, mas ela chega com essa informação e naquele momento então, o povo de Deus que aqui estava para e nós então vamos à presença do Senhor orando e suplicando pela vida da nossa querida irmã jovem, 75 anos de idade. Segundo a informação que nós havíamos recebido, sofreu um derrame e agora ali no hospital lutando pela sua vida. Ao terminar o culto de oração naquela noite, o pastor João Paulo, juntamente comigo, entramos no carro e fomos em direção ao Hospital São Lucas. Ao chegarmos lá, nós nos identificamos. O pastor João então permanece na portaria principal e fui direcionado então ao local que teoricamente se encontrava a nossa irmã jovem. Fui em direção à UTI e ali ela não estava. Fui em direção ao CTI e a irmã jovem também não se encontrava no CTI. Uma das enfermeiras então checou mais uma vez o nome dela no sistema e disse, olha, realmente ela se encontra no hospital, mas provavelmente na enfermaria, na parte do térreo desse hospital. Desci novamente. Eu não sei quantos dos irmãos conhecem o Hospital São Lucas. Alguém conhece o Hospital São Lucas, meus irmãos? Se você já adentrou São Lucas, a parte de enfermaria, então provavelmente você já se deparou com macas espalhadas pelo corredor. E ali então naquelas macas você tem inúmeras pessoas deitadas. Você ouve o choro de dor de alguma dessas pessoas, o gemido de dor de alguma dessas pessoas. E eu então procurava pela irmã jovem e não conseguia encontrá-la. Naquele momento então adentrei um dos corredores e vi uma jovem que estava simplesmente, totalmente machucada. Não sou médico, mas aparentemente ela havia sido esfaqueada. Havia perfurações no corpo daquela jovem por todas as partes, meus irmãos. Havia hematomas na sua face, o cabelo de um lado havia sido raspado, estava com uma perfuração também na região do crânio. A grande verdade é que olhar para aquela jovem naquela situação era algo muito difícil para uma pessoa. Talvez os médicos, enfermeiros, pessoas que são treinadas consigam, mas para mim eu confesso ser muito difícil. E naquele momento então, o olhar daquela jovem captura o meu olhar, ela olha para mim e faz a seguinte pergunta, o Senhor é o médico? E naquele momento então, respondi para ela que eu não era o médico. Pude ver o semblante triste, pude ver a decepção, ela aguardava a visita de um médico. Pedi então a ela a licença para orar pela sua vida. Ela então me deu autorização e naquele momento comecei a orar por aquela jovem. Quando terminei então a oração, pude observar que muitas outras pessoas estavam olhando com o mesmo olhar que aquela jovem havia me olhado anteriormente. E naquele momento então eu pude perceber que outras pessoas também necessitavam de uma oração. Naquele momento então eu orei o Salmo de número 23. Eu vi nessa manhã que muitos dos irmãos conhecem esse Salmo. E naquele momento então de angústia, de dor, de compaixão, movido pelo Espírito Santo de Deus, começamos então a declarar a verdade do Salmo 23 que diz, se você conhece, recite comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus amados? Enquanto eu recitava esse salmo, o milagre de Deus ia acontecendo. Somos apenas homens, mas a palavra de Deus ela é poderosa, meus irmãos. Pessoas que estavam deitadas em suas macas, solicitaram auxílio de outras pessoas para se assentarem em respeito à palavra de Deus. Outras pessoas estavam machucadas de forma simplesmente incrível, assim como aquela jovem. Elas não conseguiam se assentar, mas recitavam o Salmo 23, uma das passagens mais conhecidas da palavra de Deus. Os meus olhos contemplavam a nossa gente, o nosso povo. Os meus olhos contemplavam a luta dos profissionais daquele hospital. E muitas daquelas pessoas pararam e nós víamos lágrimas correndo em suas faces. Creio que naquele dia, naquele momento, não ter encontrado a minha amada irmã, não foi simplesmente por falta de atenção ou por falta de direcionamento humano, mas havia uma agenda de Deus para a vida daquelas pessoas, para a minha vida naquela noite. Você não está aqui nessa noite por um acaso. O Espírito Santo de Deus o conduziu a esta casa de oração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A oração que eu faço, que as palavras que nós ouviremos nesse momento, as meditações, a meditação na palavra de Deus, traga refrigério à sua alma e ao seu coração. Talvez alguns perguntem por que um pastor, toda vez que alguém convoca para vir à frente a orar, ansiedade, angústia, por que será que pastores geralmente são os primeiros a vir à frente? Porque nós os amamos, porque nós sentimos verdadeiramente que a igreja de Cristo Jesus ela é extremamente importante. A ponto tal que o Senhor nosso Deus um dia enviou o seu único filho e amado, Cristo Jesus, para morrer na cruz do Calvário. A agonia que vem aos nossos corações muitas vezes era termos condições financeiras, termos os meios necessários para acudirmos ovelhas em hospitais, para auxiliarmos a muitos dos irmãos que têm passado por momentos difíceis. O choro de um pastor somente Deus conhece, amados. Porque nós amamos o rebanho de Cristo. Mas o consolo de um pastor está no fato que ainda que sejamos limitados, ainda que não tenhamos em nossas mãos os recursos necessários para abençoarmos naquele momento, o consolo do pastor está no fato de que somos representantes do Supremo Pastor Cristo Jesus. Ele é o bom pastor. Aquilo que não posso fazer, Ele faz. Aquilo que eu não posso suprir para a sua alma, Ele supre. O sustento necessário para a sua vida, Ele dá. Jesus, o pão da vida. A proteção necessária para cada um de nós, somente o bom pastor pode oferecer. E nós iremos ouvir a respeito deste maravilhoso bom pastor. Abram suas Bíblias em Salmo de número 23. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Trabalhamos a verdade do versículo de número 1 nesta manhã. Aprendemos que a verdadeira ovelha do rebanho celestial pode até ter a percepção humana que algo está lhe faltando, mas o supremo pastor, o bom pastor, aquele que nos conhece, aquele que nos criou, nos formou, aquele que sonda os nossos corações, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aprendemos nessa manhã que talvez aquilo que eu ache necessário para a minha vida, aquilo que eu tenho por falta, na verdade, eu não recebi, porque na verdade eu não preciso. Aprendemos essa verdade. Querer e precisar são coisas completamente diferentes. Aprendemos também que muitas vezes achamos que temos falta e não recebemos ainda das mãos do bom pastor, porque na verdade, dentro do seu grande conhecimento, o bom pastor sabe que aquilo que eu desejo não trará benefício algum para a minha vida, a vida de minha família, para a minha caminhada cristã, para o meu relacionamento com Ele, portanto não recebo. Mas aprendemos também nessa manhã, que talvez ainda não tenha recebido e até mesmo sinta falta nesse momento, dentro de uma perspectiva humana, porque o Senhor está preparando o meu coração, o seu coração, os nossos corações, o coração da nossa igreja, para que recebamos a bênção vinda dEle no momento certo e oportuno, para que o seu nome seja glorificado através de nossas vidas, por amor do seu nome. Amém, meus irmãos? Entendemos então que o melhor que podemos fazer é crer, é termos fé que o bom pastor sabe cuidar das suas ovelhas. Aprendemos que devemos descansar no fato de que nada daquilo que é necessário para mim e para você nos faltará. Aprendemos que aquilo que há de mais precioso para qualquer ser humano, nós já recebemos na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Bendito seja Deus. Mas Davi irá nos apresentar 3 verdades, do versículo de número 2 ao versículo de número 4, acompanhe a leitura do pastor. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, Ele me sustenta. Vamos falar isso juntos? O Senhor é o meu pastor e Ele me sustenta. Como assim, pastor? Aprendemos um pouquinho mais a respeito das ovelhas na EBD nesta manhã. E aprendemos que a ovelha é simplesmente um animal extremamente limitado, essa é a verdade. A ovelha tem inúmeras dificuldades. Como, por um exemplo, a ovelha não é capaz de distinguir entre algo que ela pode comer e algo que ela não pode comer. A ovelha muitas vezes caminha, e se ela não for guardada, protegida, direcionada, guiada por um bom pastor, alguém que a ame, alguém que inclusive a chama por nome, alguém que ela possui um relacionamento, essa ovelha é capaz de comer uma erva daninha, que causará para ela prejuízos inúmeros, até mesmo levando-a à morte. Então, pastor, o que faz um bom pastor de ovelhas? O bom pastor de ovelhas, Jane, muitas vezes ele deixa o seu rebanho em segurança e ele vai à frente procurando pastagens seguras, pastagens que ofereçam descanso para as suas ovelhas, pastagens que ofereçam um alimento saudável e seguro para que elas se alimentem. Isso faz um bom pastor. A ovelha também, ela tem uma dificuldade de visão, ela é limitada. A ovelha é um animal extremamente medroso. Nós temos alguém medroso aqui, gente?
nessa noite, né? A ovelha é medrosa. Você faz um barulhinho, a ovelha corre, ela foge. A ovelha é um animal extremamente medroso. E nesse momento, então, ela não consegue se aproximar de águas turbulentas. Há, então, a necessidade para o bom pastor de guiá-la em direção a águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e Ele me sustenta. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus, o bom pastor, é aquele que traz descanso à sua alma, é aquele que supre a fome do teu coração, é aquele que o conduz a águas calmas. Jesus, o bom pastor. Talvez você tenha adentrado essa casa de oração nesta noite, sentindo falta, faminto, buscando em relacionamentos, em prestígio, buscando em promoções, buscando em dinheiro, em várias outras coisas, algo para saciar a fome de sua alma. E eu quero lhe dizer com toda a propriedade do que nos declara a palavra de Deus, que somente Cristo Jesus, o bom pastor, poderá saciar a necessidade do seu ser. Ele nos guia a pastos verdejantes. Jesus disse: eu sou o pão, a igreja pode completar? Da vida. Aquele que de mim experimentar, não mais terá fome. Eu sou a água da vida. Aquele que experimentar da água da vida, não mais terá sede. Repita com o pastor: o Senhor é o meu pastor, Ele me sustenta. Senhor nosso Deus, há aqueles aqui nessa noite que buscam, Pai, o sustento, Senhor, para as suas vidas, ó Deus, saciar a necessidade do seu ser, Pai, de muitas formas, de inúmeras formas. Que as escamas caiam dos olhos nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que provem ainda esta noite, Jesus, o pão da vida. Que bebam ainda esta noite, Jesus, a água da vida, Senhor. Que venhamos como teu povo, como a tua igreja, Senhor, entendermos, Pai, que tudo aquilo que é necessário para nós, o Senhor já nos deu, Pai. O Senhor é o meu pastor, o Senhor me sustenta. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Segunda verdade, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Complete por pastor, irmãos. Por amor do seu nome. Renova ou refrigera a minha alma. O Senhor é o meu pastor. Ele me guia. Vamos falar isso juntos? O Senhor é o meu pastor. Ele me guia. Restaura a minha alma. Pastor, eu não sabia que ovelha tinha alma. Não, a ovelha não tem alma. A ovelha não tem alma. Nós temos, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu e você, nós temos, mas não as ovelhas. O que nós temos aqui é uma declaração do salmista Davi, alguém que conhecia muito bem o ofício de ser pastor, e ele entendia que muitas vezes no momento de medo, de uma forma ou de outra, a ovelha se desprendia, fugia do rebanho e ia para lugares distantes, e havia então a necessidade do bom pastor de deixar, quantas ovelhas muitas vezes? As 99 ovelhas, parábola do Senhor Jesus. E o que o bom pastor faz, meus irmãos? Ele vai atrás de uma só ovelha. Quando o bom pastor encontra a ovelha,
A ovelha agora provavelmente machucada, a ovelha agora ferida, há toda uma necessidade de cuidado, de um trato. O pastor então cuida de sua ovelha, e a palavra de Deus nos diz que o bom pastor, ele coloca a ovelha em seus ombros, e ele então retorna em direção ao seu rebanho. A palavra de Deus nos diz: renova minha alma e guia-me pela vereda da justiça. A ovelha que está perdida está no caminho errado. Talvez você esteja aqui nessa noite no caminho errado, e a minha oração, a oração desta igreja, que ainda essa noite você conheça o caminho correto. E pastor, qual é o caminho correto? E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui para levá-lo de volta para casa. Chegou o momento de ter as suas feridas tratadas. Chegou o momento de retornar para a casa do Pai. Pastor, por quê? A urgência, Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. Todas as decisões que você tomar nessa vida, todas terão impacto aqui na terra. Mas há uma decisão que tomamos em vida que tem um impacto eterno. É a decisão de ouvirmos a voz do bom pastor e segui-lo. O bom pastor está chamando por você nesta noite. Você consegue ouvir a voz do bom pastor? Você consegue ouvir a voz do bom pastor? Senhor nosso Deus, chame por nomes, Pai. Aqueles que precisam, Senhor, serem restaurados, Senhor. O caminho da justiça não é um caminho fácil, Pai. Muitas vezes subimos montanhas, outras vezes descemos vales, Pai. Passamos por regiões áridas, Deus. Muitas vezes passamos por lugares, ó Deus, bonitos, prazerosos. Mas o caminho de retidão não é um caminho fácil, Senhor. Mas nós te louvamos porque o Senhor é o Senhor que coloca, Senhor, muitas vezes as suas ovelhas nos braços, Deus. É o Senhor que nos leva, Senhor. É o Senhor que nos conduz, Deus. A Tua palavra nos diz que há um caminho largo, Senhor. Há uma porta larga. Mas a porta larga, Senhor, assim como o caminho largo, conduzem à perdição, Senhor. Mas a Tua palavra também nos ensina que há uma porta estreita. Jesus é a porta para as suas ovelhas, Pai. Chame para dentro, Senhor. Chame, Pai. Traga para junto de si, Senhor. Façam adentrar na segurança, Senhor, do Teu rebanho, Senhor. O caminho é estreito, mas conduz a Tua presença e nós te louvamos por isso. O Senhor é o meu pastor, Ele me guia. Amém, meus irmãos? Repita com o pastor: o Senhor é o meu pastor, Ele me sustenta. O Senhor é o meu pastor, Ele me guia. E finalmente, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, Ele me protege. O Senhor é o meu pastor, Ele me protege. Bendito seja o nome do Senhor. Mais vale passarmos pelo vale da sombra da morte, com Cristo Jesus conosco,
do que estarmos nos holofotes da vida, nos mais altos montes, nos mais altos lugares da sociedade, mas longe da presença do bom pastor. Ele te chama para casa ainda essa noite. Mais vale um campo de batalha ao lado do bom pastor do que um refúgio seguro e protegido com a ausência de Cristo Jesus. Somente Ele pode lhe dar a proteção que tanto precisa. O Senhor é o meu pastor e Ele me protege. A palavra de Deus nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não experimentarão a morte eterna. A não ser que Cristo Jesus volte, todos nós passaremos pela morte física. Glórias a Deus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que fazem parte do rebanho celestial, as ovelhas que pertencem ao Pai Celeste, não experimentarão a morte eterna. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Habitaremos na presença do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor. Ele me sustenta. O Senhor é o meu pastor. Ele me guia. O Senhor é o meu pastor. Ele me protege. Bendito seja o nome do Senhor. Terminando. Pastor, o irmão conseguiu encontrar a irmã jovem? Alguém tem essa curiosidade, meus irmãos? Glória a Deus. Encontramos, meus irmãos. O pastor é sonso, mas encontrou. Só concluindo. Às vezes o pastor erra, tá, gente? Alguém sabe disso? Né? Não precisa dar amém, glória a Deus, aleluia, não, tá? Já tem gente pulando ali atrás. Presta atenção. Hoje de manhã, eu falei que o nome do monte do Senhor era, e eu não consigo nem repetir. Alguém sabe o nome do monte do Senhor? Horebe. Horebe. O pastor falou algo totalmente diferente. Tá, eu poderia dizer que é hebraico, mas não é. É mentira. O pastor errou. Quando eu cheguei em casa, minha esposa então me perguntou: amor, lindo, fofo, fala para mim, qual é o nome do monte do Senhor? Eu falei: Horebe, menina, né? Horebe. Ela falou: amor, você falou algo completamente diferente. Quantos dos irmãos perceberam isso, verdadeiramente? Muitos não perceberam. Amém. Bendito seja Deus pela vida dos irmãos. Sejam crentes de Bereia, verifiquem as Escrituras sempre. E se o pastor errou na hora, tenha liberdade de falar: pastor, Horebe, né? Concluo dizendo que o pastor, aqui na terra, pastor Fábio e muitos outros pastores, nós erramos. Por mais que queiramos acertar e acertar sempre, assim como um pai, assim como uma mãe, que busca corrigir o filho que ama, muitas vezes nós erramos. Alguém sabe disso, meus irmãos? Nossa, todo mundo, né? Oh, misericórdia, Pai. Mas bendito seja a Deus pelo bom pastor. Ele não erra. Ainda que o seu pastor Fábio lhe abandone, ele não te abandona. Ainda que o seu pastor Fábio seja limitado, ele não é limitado. Ainda que eu não possua os recursos para suprir as suas necessidades, bendito seja Deus porque Ele possui. Glória a Deus, meus irmãos. Encontrei então aquela irmã e hoje mais uma vez estive com ela. Adentrei, mais uma vez o pastor erra. Encontro dentro daquele hospital
naquele leito de número 21, enfermaria B. De um lado, a irmã jovem com a pessoa que estava acompanhando, um familiar. Do outro lado, uma outra senhora, que não é a mesma que estava a semana passada, juntamente com o jovem. Eu me aproximo então daquela senhora e pergunto o nome, e ela com dificuldade diz, Maria. E naquele momento então eu pergunto qual era o problema. Olho para o rapaz, extremamente infeliz eu fui, porque perguntei para ele se era a mãe dele, ele falou, é minha esposa. Uau! 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 Maron, tentei consertar a situação, só piorei. Tentei dizer, é porque a senhora está meio desfalecida, misericórdia, Senhor. Gerson, guarda isso no coração, amado. Por mais que eu e você queiramos acertar como pastores, nós erraremos. Mas bendito seja Deus pelo Supremo Pastor. Naquele momento, então, eu viro para a irmã jovem e começo a conversar, e ela me reconheceu, graças a Deus. Ainda precisa ser, na verdade, transferida para outro hospital, para que uma cirurgia cardíaca aconteça. Oremos como igreja pela vida da nossa irmã. E naquele momento, então, li com a irmã jovem, li com aquele jovem, com aquela senhora que ali estava, o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. E nós, então, lemos a palavra do Senhor e nós oramos com as pessoas que estavam naquele quarto. Então, antes de sair, me aproximei novamente da irmã jovem, olhando nos olhos dela. Eu disse assim, jovem, repita com o pastor. Poxa, pastor, você não dá descanso nem no hospital, né? Não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fale comigo, jovem. E ela então, com a voz trêmula, um pouco enfraquecida, ela disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Naquele momento então, Deus graciosamente me deu a conclusão do sermão. Olhei para ela. Portugal, ela já havia me perguntado, pastor, eu vou voltar para casa. Pastor, eu vou voltar para casa. A última irmã que me fez essa pergunta, a irmã Marilene, hoje está na presença do Pai. Bendito seja Deus por isso, meus irmãos. Eu falei, jovem, você vai voltar para casa. Quantos creem que voltarão para casa aqui, meus irmãos? Glória a Deus. Fiz então a seguinte pergunta para minha irmã. A irmã verdadeiramente crê que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, jovem? Sem titubear. E talvez Vitor, com as últimas forças que ela tinha naquele momento, ela disse, com todo o meu coração, bendito seja o Senhor, nosso Deus. Ore com o pastor. Eu te louvo, Deus, por Cristo Jesus, o Supremo Pastor. Te agradeço pela honra, Pai, de aqui, Senhor, na terra, representar a Ti, Senhor. Peço ao Senhor misericórdia por minhas limitações, pelos meus pecados. Peço misericórdia ao Senhor, pela minha vida, Senhor. E peço auxílio ao Senhor, para que possa ser, ó Deus, um pastor que reflita o cuidado do Supremo Pastor. Um pastor que cuida, que guia, que protege. Senhor, um pastor, Senhor, que é capaz até mesmo de entregar a vida por suas ovelhas. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Há pessoas aqui nessa noite que ainda não o conhecem como Senhor e Salvador, que ainda não o conhece como bom pastor. Ó Jesus, com a tua voz doce e suave,
Que esta noite seja a noite que o Senhor a chamará pelo nome. Que sejam obedientes, ó Deus, e sigam, Senhor, o teu direcionar. Leva-nos em paz aos nossos lares. Toma a vida da irmã jovem em tuas mãos, Senhor. Verdadeiramente eu não sei se ela volta, Senhor, para a sua casa no Moscoso. Assim como também não sei se nenhum de nós chegaremos, ó Deus, ao próximo minuto, ou até mesmo na segurança dos nossos lares, ou aquilo que pensamos ser a segurança dos nossos lares. Mas eu te bendigo do fundo do meu coração, Senhor, pela certeza que nós temos, que as suas ovelhas, Deus, se não chegarem, Senhor, à casa terrena, adentrarão as mansões celestiais. Adentraremos as mansões celestiais. E contigo estaremos para todo sempre. Tão somente por amor do seu nome. Em nome de Cristo oramos. E o povo de Deus diz: Amém, meus irmãos.